convido a abrir a Bíblia no livro de Jó, no capítulo 1. Nós vamos ler apenas o primeiro versículo do livro de Jó. Jó, capítulo 1, versículo número 1. Jó, capítulo 1, verso 1. A palavra de Deus diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Amém. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Por mais uma vez podermos aqui ouvir a Tua voz, que é o que nos interessa nesse momento. Ouvir a Tua palavra, não os homens com suas doutrinas, filosofias, mas sim aquilo que sai de Tua boca para nos abençoar, para nos alimentar. E te pedimos, fala ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir essa noite, Pai. Que pelo Espírito Santo Tua palavra seja ministrada ao nosso espírito, seja alimento espiritual para nós, traga mudança, transformação na vida de cada um de nós, é o que te pedimos. E eu te peço a Deus mais uma vez, por graça e misericórdia, usa a minha vida, dá-me a unção do Teu Espírito, para que no poder do Espírito Santo, a Tua palavra seja ministrada esta noite e alcance a todos nós. É o que te peço, orando com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, estamos diante do livro de Jó, um livro bem conhecido dos cristãos. Conta a história desse homem de Deus, da sua saga de sofrimento, de dor, de tantas coisas que ele passou. E talvez você se pergunte o que isso tem a ver com a noite de hoje, pastor? Noite de Ano Novo. Amados, eu trouxe esse pedacinho do livro de Jó para nós refletirmos sobre algumas coisas muito importantes na nossa própria vida. Toda vez que chega o final do ano, a gente fica fazendo muitas programações, muitos votos, muitos desejos, e nós ministramos uns aos outros, fazemos planos para o ano que vem, A gente sempre chega o fim do ano e diz assim, não, já agora não dá mais, deixa para o ano que vem. Mas no ano que vem é o ano que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Toda dieta começa na segunda-feira, irmãos? E agora, então, essa segunda-feira que vem é especial, que é a primeira do ano. Então, tudo que estava represado lá para trás vai ser feito agora, porque o ano começou. E a gente, então, faz planos. E, normalmente, esses planos, a maioria deles está atrelado à nossa vida material, Planos que a gente tem para o futuro, para ganhar um pouco mais de dinheiro, para comprar alguma coisa, para realizar um sonho, terminar um projeto. A maioria dos planos que a gente faz estão aí relacionados a essas coisas financeiras, Sonhos e planos no aspecto material. Mas eu sempre bato nessa tecla. E a vida espiritual? Como é que fica, Qual o nosso plano espiritual para 2023? De que maneira eu quero ter uma vida espiritual melhor? Porque isso deveria, na verdade, ser a grande prioridade. Porque Jesus nos advertiu que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que adianta ajuntar em celeiros os meus bens, se, como disse o Senhor, nessa noite, pedirem a minha alma? O que eu tenho preparado, para quem será? Então, aquilo que a gente ajunta, aquilo que a gente conquista, quem vai desfrutar, Quando a gente não dá valor e importância àquilo que é espiritual, que na verdade é o mais importante de tudo. Então, uma reflexão que a gente precisa fazer, embora eu não seja contra que você sonhe de alguma forma planos materiais, de que você queira conquistar,
queira fazer, isso faz parte da vida, né? O ser humano precisa de algumas dessas motivações, mas só isso não é suficiente. Se eu não melhorar espiritualmente, se a minha fé não melhorar, veja o que eu disse ainda há pouco, sem fé, impossível agradar a Deus. Então, como vou agradá-lo se eu não crer mais, né? Se eu não melhorar nisso? Então, que eu preciso ter uma vida espiritual melhor para o ano de 2023. E a vida cristã, ela requer isso de nós. Por quê? Porque o cristão, quer queira, quer não, ele é alvo do mundo. Nós somos vistos pelas pessoas, porque nós pregamos o Evangelho, nós falamos de mudança de vida, nós falamos de transformação. E você pode ver na vida da nossa sociedade, até nas manchetes de jornal, quando alguma coisa acontece, foi um crente que fez, é citada a sua religião, não é? Crente esfaqueou a mulher, aí aparece lá. Se ele fosse macumbeiro, budista, aí não aparecia isso. Mas se é cristão, aí aparece o adjetivo. Porque as pessoas estão de olho em nós, no nosso comportamento. Então nós, de certa forma, deveríamos ter uma vida exemplar, de que a gente não tivesse nada para nos envergonhar, né? Que a gente tivesse uma vida que se tornasse um padrão. E o padrão que nós temos para seguir, qual é o padrão, irmãos? O padrão é Cristo, é ou não é? Qual é o modelo? Qual é o nosso maior exemplo? É Jesus, o que ele fez, a maneira como ele reagiu. Só que isso às vezes se torna um problema para certas pessoas, mesmo na igreja. Alguns dizem assim, se o padrão é Jesus, eu nunca vou ser igual a Jesus. Já pensou nisso? Alguns podem pensar assim, se o padrão é Cristo, Cristo foi tão perfeito, eu nunca vou ser como ele. Então as pessoas às vezes nem tentam, porque acham que esse padrão é algo inatingível. Então eu desisto. E aí começo a me conformar com as minhas falhas, com os meus erros. A gente dá aquela velha desculpa, errar é humano, não é? Que a gente sempre usa, e aí acaba se conformando com a mediocridade, porque a gente acaba pensando dessa maneira. Mas na Bíblia há vários exemplos de homens, como eu e você, que foram pessoas que nos deixaram um legado, um exemplo a ser seguido, que não eram sobrenaturais, não eram deuses, eram pessoas. A própria Bíblia diz que os personagens da Bíblia são homens assim como nós, sujeitos, como diz a Bíblia, às mesmas fraquezas, aos mesmos problemas, às tentações. Então, quando eu olho para a vida de um personagem bíblico e percebo um bom exemplo a ser seguido, isso está mais no nível da minha vida. Embora o meu exemplo maior seja Jesus, mas para não usar essa desculpa de que é inalcançável e eu me conformar com os meus erros, eu quero trazer para você alguns exemplos humanos, que também, com todas as fraquezas e dificuldades, foram pessoas que nos deixaram um exemplo a ser seguido, para que a gente possa imitar a fé, o procedimento dessas pessoas. Veja só, o próprio apóstolo Paulo, ele fala assim na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo número 1, no versículo número 11. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, verso 11, o apóstolo Paulo diz assim: pois a vosso respeito... Não, está errado. Está errado o texto? Como é que eu errei esse texto? É o texto em que Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, qual é a proposta de Paulo? Me imite. Eu imito a Cristo, então você pode me imitar também. Então, há alguns personagens bíblicos que nós devemos imitar, que nós devemos imitar o seu procedimento. E isso está mais, vamos dizer assim, no nosso nível, porque são pessoas como você
São gente como a gente, que nós podemos simplesmente seguir como exemplo. E aí eu chego então ao livro de Jó. E por que eu li esse primeiro versículo? Porque nesse primeiro versículo há um testemunho sobre a vida de Jó. E nesse momento ele se torna também um exemplo a ser seguido. Vou ler de novo o verso 1 que nós lemos aqui. Havia um homem comum como eu, na terra de Uz, cujo nome era Jó. Aí o que diz a Bíblia dele? Homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. 4 características na vida de Jó que nós precisamos imitar. Porque aqui está o exemplo de um servo de Deus, um homem temente a Deus, íntegro, reto e que se desviava do mal. E não, como se não bastasse o que diz o versículo, o próprio Senhor dá testemunho de Jó. Se você ler comigo capítulo 1, verso 8, está escrito assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus diz isso dele. Quem está falando isso é Deus. Deus está testemunhando a respeito da integridade desse homem. Veja que coisa tremenda. Não é apenas uma pessoa falando dele, mas é o Senhor falando dele. E aí a gente tem que perguntar: o que será que Deus acha de mim? Você já fez essa pergunta? O que será que Deus acha de mim? Se Deus tivesse que dizer algo sobre mim, o que ele falaria? Será que ele também diria estas palavras: homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Isso é um alvo a ser atingido, alcançado por cada um de nós. Então eu deixo com você esse exemplo. Veja no capítulo 2, no versículo 3, mais uma vez. Perguntou o Senhor a Satanás, outra vez: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Por 2 vezes, Deus atesta a fidelidade de Jó. E isso certamente me leva a refletir. O que Deus teria a dizer a meu respeito? O que Ele teria a atestar a respeito da minha vida? Faça essa pergunta, cada um de nós pergunte para si mesmo. Porque essa resposta é que precisa estar agora como um alvo, como um propósito para mim e para você, para o ano de 2023. Ter da parte de Deus um testemunho ao nosso respeito. Ter da parte de Deus palavras que abonem a nossa conduta. Isso é o que é mostrado aqui no livro de Jó. Independente de tudo que aconteceu com ele, está descrito no livro, a gente vai encontrá-lo como um exemplo a ser seguido. Porque até o final, em tudo que passou, manteve a sua integridade. Tudo que foi dito a respeito dele no início do livro, testemunhado por Deus, se cumpriu ao longo do livro na sua vida e na maneira como ele lidou com as adversidades que aconteceram com ele. Continuou sendo um homem íntegro, reto, temente a Deus e tentando a todo custo se desviar do mal. Esse é o propósito que eu quero deixar para você. E o que nós precisamos fazer? Eu digo a mesma coisa. Primeiro desafio para nós, irmãos, é ter uma vida íntegra. Você já se perguntou o que isso significa? A palavra íntegro vem de inteiro, integral. O termo aqui em hebraico, a língua original em que o texto foi escrito,
ele é o termo tam em hebraico. Ele poderia ser traduzido como perfeito, completo, moralmente inocente, eticamente puro. Perfeito, completo, moralmente inocente, eticamente puro. Pensa nisso. Integridade significa isso. Se eu quero ser alguém íntegro, eu preciso buscar essa perfeição, ser completo, não faltar um pedaço, ser inteiro, não é? E como diz o texto, moralmente inocente e eticamente puro. Essa é a integridade atestada por Deus na vida de Jó e que precisa ser perseguida por cada um de nós. O que você quer em 2023? Eu quero ser um homem íntegro. Eu quero ser uma mulher íntegra, inteiro. Eu não quero que falte uma parte de mim. Eu quero ter um comportamento, uma ética que seja completa, que seja inocente na minha moral, nas minhas atitudes, na vida de Jó. O que esse termo significa, essa sua integridade, significa que não havia nada que pudesse ser usado contra ele. Não havia acusações que pudessem ser feitas contra ele. Ou seja, ele não tinha, como se diz no popular, culpa no cartório. Está inocente. Se procurar, não se encontra algo que possa ser usado em desfavor de Jó. Esse é o alvo para nós. Que ninguém encontre nada que seja usado, que possa ser usado, que seja um argumento contra a nossa vida e contra a nossa integridade. Esse deve ser um propósito para todos nós. Viver de tal maneira que ninguém tenha nada para falar de nós. Veja, irmãos, talvez pareça isso impossível, porque uma coisa é certa, as pessoas falam. Sabia que tem gente que fala mal de você? Sabia disso? Que injustiça, né? Mas tem gente, eu digo para você agora, que ousa falar mal de você. Às vezes, sem razão nenhuma. Só que às vezes com razão. Em alguns momentos, fala coisas que estão certas, não é? E qual é o alvo? O alvo é a gente tentar viver de maneira que ninguém tenha nada para falar de nós. E talvez também um conceito importante a se aprender é que não importa muito o que dizem de nós, mas quem diz de nós, não é? Muitas vezes as acusações são infundadas de pessoas totalmente desqualificadas, que não se levam em consideração, nem se escuta, porque a própria vida da pessoa não abona a sua conduta, muito menos aquilo que ela está dizendo de você. Então não é tanto o que falam, mas quem fala de você. Agora, quando quem fala é Deus, aí a coisa importa muito, né, irmãos? O que Deus tem para dizer de mim? Será que Deus tem alguma acusação a fazer ao meu respeito? E as dele estarão sempre verdadeiras, serão sempre justas, e eu não terei argumento algum para combater. Mas qual é o alvo? Qual é o propósito para o ano que vem? Veja o que disse Jesus em João capítulo 14. João capítulo 14, versículo número 30. João capítulo 14, verso 30, Jesus diz: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Quem é o príncipe deste mundo? A quem Jesus se refere? Ao diabo, ao adversário. Ele diz: o diabo vem aí, mas o diabo nada tem em mim. Ou seja, ele não tem nada contra mim. Ele não tem nada que ele possa usar, argumentar contra mim. Não tem nada que ele possa usar para desabonar a minha pessoa. Então essa é o alvo, irmãos. A Bíblia diz: o diabo é o acusador dos nossos irmãos. Ele vai acusar dia e noite. Tudo que ele puder usar contra nós, usará.
Mas quanto menos munição nós dermos a ele, melhor, concorda? Quanto menos motivos a gente der para ele falar, melhor. Ele não vai se calar, ele vai sempre falar alguma coisa. O TVJ estava quietinho lá no canto dele, ele foi lá perturbar, né? Ele foi lá desconfiar da sua integridade. Isso ele vai fazer sempre. Mas que ele não tenha nada para usar contra nós, assim como não tinha para usar contra Jesus. Isso não é impossível. Com Jó foi assim. Jó foi, na verdade, houve uma dúvida de Satanás a seu respeito. Quando Deus diz, ele é íntegro, Satanás diz assim, eu duvido que ele seja íntegro. Quer ver se ele é íntegro mesmo? Vou tirar tudo que ele tem, para ver se ele mantém a sua integridade. Então Satanás sempre aposta contra nós. Ele sempre aposta na nossa derrota, na nossa falha, e sempre quer tirar, cavar alguma coisa do passado, de algum momento, para jogar contra nós. Isso ele sempre vai fazer, mas que a gente não dê motivos para ele. Entende isso? Faça desse o seu alvo para 2023. Segunda coisa que o texto diz é que ele é um homem íntegro e também ele é um homem reto. A questão aqui da retidão é algo que também precisa ser considerado. É bem parecido o sentido de uma palavra e outra, mas no hebraico são duas palavras diferentes, é tam para íntegro e ishá para reto. E o que significa isso? Honesto, correto, direito, justo. Um homem honesto, um homem direito, um homem correto, um homem justo. O que nós queremos para esse ano? Qual é a fama que nós queremos ter? O que dizem de nós? O que Deus fala de nós? Presta atenção, é retidão, é integridade. Ali está um homem honesto. Ou a fama é, cuidado que ele vem aí, esconde a carteira. Qual é a fama que a gente tem? Cuidado que ele vem aí, vai querer te tomar alguma coisa. Vai querer levar a vantagem de você. Vai te vender gato por lebre. Cuidado que ele vai te passar para trás. É essa fama que a gente vai carregar? Irmão, não pode ser essa, não é? A gente precisa buscar a integridade e a retidão. Como diz a Bíblia no Salmo número 33, eu leio contigo o Salmo 33, no seu primeiro versículo do Salmo 33. Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. É necessário esta retidão, como diz o texto, essa honestidade, essa correção, essa fama de justo para louvar ao Senhor. Aos retos fica bem louvar. E aos que não são retos? E aos que são tortos? Fica bem louvar? Não, não fica. Pega até mal. Mas aí a gente vem para a igreja e a gente louva. A gente levanta as mãos, a gente louva, fala alto, glorifica, mas só fica bem louvar os retos. Os tortuosos, não fica bem que eles louvem. Pensa sobre isso, reflita sobre isso, coloque isso como um plano para a sua vida, porque isso, na verdade, é mandamento do Senhor. E eu leio contigo o texto em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 17 e no verso 18, está escrito: diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus testemunhos, os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possua a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais. A retidão garante o sucesso. Para que bem te suceda, seja reto. Só que no mundo em que a gente vive, isso parece meio contraditório. A gente está acostumado a ver um monte de safado se dar bem, né, irmãos? A gente está acostumado a ver um monte de gente desonesta virar até presidente. É ou não é?
Então você fica impressionado. Será que é verdade? Mas a Bíblia diz: o reto vai se dar bem. O reto será bem sucedido. Não importa o que a prática mostra, não importa o que o mundo coloca, mas você precisa crer na palavra de Deus e entender que vale a pena ser honesto, entender que vale a pena ser correto, embora o mundo hoje mostre para nós o contrário. O índio está na cadeia, não está na cadeia? Mas os bandidos saíram tudo no Natal. Não é? O índio está na cadeia, mas o Sérgio Cabral está solto. Aí você diz o quê? O crime compensa. Como eu ouvi falar, vi no Facebook, vi comentários, vi postagens, todo mundo botando, o crime compensa. Não compensa. Não acredite nisso. Não acredite no que o mundo te mostra. Não acredite no que as coisas aparecem na mídia. Não vale a pena ser honesto. Morra sendo honesto. Fuja do dinheiro fácil. Mesmo que alguém te premie por isso, mesmo que você seja exaltado por isso, mas continue no caminho da honestidade. Aos retos fica bem louvar. Os retos são bem-sucedidos porque o seu sucesso vem do Senhor e não do mundo. O desonesto também faz sucesso, mas é o sucesso que vem do mundo, que vem da corrupção, que vem da podridão em que esse mundo se encontra. Mas eu e você não vamos fazer parte dessa podridão. Amém, meus irmãos? Então busque isso para o teu ano de 2023. Seja diferente, seja honesto. Com dano próprio, com prejuízo, seja honesto. Não engane, não passe ninguém para trás. Não aproveite, entre aspas, oportunidades para se dar bem. Não faça isso. Isso é um compromisso com Deus. Assuma esse compromisso. Honre a palavra que você dá. Seja honesto. Prometeu alguma coisa, faça. Não é disse que vai fazer, faça. Não engane ninguém, não passe ninguém para trás. Coisas simples que Deus está nos falando essa noite. Coisas que Deus está nos lembrando. Antes de fazer os planos de enricar, de ganhar, de comprar, de fazer, faça o plano de ser uma pessoa de Deus, uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, uma pessoa correta. O texto também diz que há uma terceira característica em Jó, que ele tem temor a Deus. Temente a Deus, é o que diz o texto que lemos e os outros 2 versículos em que Jó recebe o testemunho do próprio Deus. Ele teme ao Senhor. E o temor para com Deus, o que significa? Logo vem à cabeça de muitos a palavra medo, não é como se fosse o único sentido para temor. Mas em relação a Deus, o temor significa reverência, o temor significa respeito, consideração, e é isso que é esperado daquele que crê em Deus. Veja, Jesus nos ensinou a temer a Deus. Ele diz em Lucas capítulo 12, versículo 4 e versículo 5, que eu quero ler contigo, Lucas, Evangelho, segundo Lucas, capítulo 4, capítulo 12, versículo 4 e versículo 5. Lucas, capítulo 12, verso 4 e 5. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Jesus disse, tema somente a Deus. Tenha esse respeito, essa consideração, somente por este que tem o poder de fazer todas as coisas e é o único também que tem o poder de lançar no inferno. A este tema, aos homens, não tenha temor. Mas também essa palavra me remete a um versículo que está em Gálatas capítulo 6,
que eu compartilho contigo. Gálatas, capítulo número 6. Vamos ler o versículo número 7. Gálatas 6, verso 7. Um versículo bem conhecido, creio que todos nós conhecemos. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Quando se pensa em temor a Deus, como disse, respeito, reverência, não há lugar para brincar com Deus. Porque o que diz Paulo aos Gálatas é que de Deus não se zomba. A zombaria é uma brincadeira. Nós zombamos uns dos outros, ou não? Não zombamos? A gente, como diz aí, não tira pilha, né? Não bota pilha no outro, né? Faz uma piada, faz uma brincadeira, a gente zomba um do outro. Só que a Bíblia diz de Deus não se zomba, não se brinca com Deus, porque aquilo que eu semear, do mesmo tipo que eu semeei, eu certamente colherei. E mais uma vez o exemplo está em Jó, homem temente a Deus. Abra comigo a Bíblia no livro de Jó, e agora no capítulo 28, e no versículo também número 28. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Sabedoria tem aquele que teme ao Senhor, aquele que tem respeito e reverência pelas coisas de Deus, aquele que não brinca com aquilo que é sagrado. Nós podemos brincar, irmãos. Para quem me conhece na intimidade, sabe que eu sou um cara brincalhão. Você imagina que eu sou brincalhão? Tem gente que nem imagina, né? Eu sou brincalhão, mas tem certas coisas que não dá para brincar. E uma delas, e a principal delas, é com os conceitos de Deus. É com aquilo que Ele tem para nós na Sua palavra. Com isso não dá para brincar. E isso é o temor a Deus que nós encontramos na vida de Jó. E por fim, o que Deus diz de Jó, no versículo que lemos e nos outros dois mencionados, é que ele é um homem que se desvia do mal. Plano para mim e para você em 2023. Vamos nos desviar do mal, irmãos? Vamos fazer esse plano? Vamos nos desviar do mal? Vamos fugir disto? A gente precisa urgentemente se afastar do mal. E se afastar do mal é se afastar do pecado, porque não existe mal maior do que o pecado. Você pensar no pecado, você entende que ele é a causa de todos os males. O pecado é a causa de tudo o que acontece na humanidade desde a criação. Então, se desviar do mal é se desviar do pecado. E aí talvez também alguém diga: pastor, mas a Bíblia diz, nós pecamos. Sem querer, pecamos. Porque é parte da natureza humana contra a qual a gente luta todos os dias, sim. É por isso que a Bíblia diz que ele se desviava do mal. O mal vem para você, mas você precisa se desviar dele. O pecado é uma possibilidade, mas nós precisamos nos desviar dele. Pensa bem, irmão, se você vê um trem vindo na sua direção, o que você faz? Você fica parado na linha ou você dá uma chegadinha para o lado? O que você faz quando você vê um trem vindo na sua direção? Uma flecha lançada para o seu peito. Você fica assim esperando ou você dá uma desviada? Desvie-se do mal é o propósito. E às vezes a gente também brinca com isso. E a gente chega perto do pecado, chega muito próximo do pecado, e isso é um problema, porque a Bíblia fala de se desviar e não de brincar, e não de chegar perto, e não de tentar, não. A ordem é se afastar. E veja o que diz a Bíblia em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5,
Primeira aos Tessalonicenses, capítulo número 5, no versículo número 22, está escrito: abstende-vos de toda forma de mal. E a Bíblia aqui fala que há muitas formas do mal. Veja, a Bíblia diz que a graça de Deus é multiforme. A graça tem várias formas, mas o mal também é multiforme. O mal também assume formas diferentes nessa vida. E às vezes aquilo que nós não atentamos faz mal, produz mal. Às vezes coisas que nós passamos batidos, distraídos, são um mal para a nossa vida. Quando a Bíblia fala desta aparência do mal, dessa multiforma do mal, ela está dizendo que eu devo fugir do mal e daquilo que parece mal. Então a gente precisa evitar a todo custo, para termos em nós a característica de Jó, um homem íntegro, um homem reto, um homem que teme a Deus e que se desvia do mal. O mal vai sempre vir, irmãos. O mal vai sempre tentar. O mal sempre vai tentar me atingir e atingir você. Por isso a nossa luta é nos desviar do mal. E nessa multiforma do mal, eu preciso saber identificar aquilo que às vezes parece inocente, mas tem uma raiz maligna. Aquilo que muitas vezes a gente diz, não tem nada a ver, mas tem uma raiz maligna. Há uma aparência de mal naquilo. E se há uma aparência, também deve ser evitado. Também deve-se fugir disto. Deve-se desviar disto, como diz a palavra de Deus. Desvie-se disso, antes que isso te desvie de Deus. O grande desafio que eu deixo para você em 2023. Continue crente até o ano novo do ano que vem. Continue crente. Não se desvie do Senhor. Se desvie do mal. Não se desvie de Deus. Se desvie daquilo que não presta. Não se desvie da sua fé. Não se desvie daquilo que você crê no seu coração. Que essa convicção aumente ainda mais. Mas que você desvie do mal. Porque se você não desviar do mal, o mal vai te desviar de Deus. Se você não se desviar do mal, o mal vai te levar para longe de Deus. E talvez a gente chegue aqui no dia 31 de dezembro de 2023 e eu não encontre você aqui. Não porque você foi para outra igreja, mas porque você não está mais em nenhuma igreja. Porque talvez a tua fé tenha acabado. Talvez a tua fé tenha morrido. E se ela morrer, você também morreu. Porque sem ela é impossível agradar a Deus. Então eu deixo essa palavra para mim e para você. Se desvie do mal, antes que o mal te desvie da casa de Deus. Antes que o mal leve você para longe da presença do Senhor. E o incentivo que eu deixo é Jó. Jó era homem. Jó era ser humano. Não era um super-homem, não era um super-herói, assim como você, assim como nós. Então, há uma esperança de que o que ele foi, é possível que eu também seja. E uma coisa que impressiona, e eu deixo contigo essa impressão, nos dois textos, volta lá em Jó, que eu citei, Deus falando com Satanás, no versículo 8 do capítulo 1 e no versículo 3 do capítulo 2, em que Deus repete o que está escrito no versículo 1. Eu não sei se você tem a mesma impressão que eu tenho quando leio esse texto. Quando Deus diz assim, no verso 8, perguntou ainda o Senhor a Satanás. Olha a pergunta. Observaste meu servo Jó? No verso 3 do capítulo 2, perguntou o Senhor a Satanás a mesma pergunta. Observaste o meu servo Jó? Você percebe uma alegria de Deus quando ele faz essa pergunta? Olha só ele. Você viu ele?
Quando você mostra alguma coisa para alguém com alegria, né? Você viu meu filho? Você viu meu neto? Você viu o que a gente conquistou? Você viu isso? Você viu aquilo? Deus está dizendo, você viu Jó? Você observou Jó? Olha que alegria de Deus. Falando para o diabo. Ele é meu servo, Jó. O alvo é esse, irmãos. Que Deus possa olhar para a gente e dizer com a mesma alegria, você viu meu servo Maurício? Você viu meu servo? Fala o seu nome aí. Você viu? Você viu como ele é? Você viu como ele é íntegro? Você viu como ele é reto? Você viu como ele me teme? Você viu como ele se desvia do mal? Ele se desvia de você, Satanás. Você viu? Que alegria. A gente precisa dar alegria para Deus e não trabalho, irmãos. Mas muitas vezes a gente dá trabalho para Deus, ao invés de dar alegria. São como filhos, né? Às vezes filhos dão trabalho, outras vezes dão alegria. E você e eu sejamos filhos que dão alegria e não trabalho. Esse é o voto para 2023. Esse é o plano para 2023. Esse é o alvo para esse ano. Deixo contigo a bola agora. Está contigo, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai, nós ouvimos a Tua palavra e vimos, Senhor, alegria no Teu coração ao apontar para Jó e dizer, você viu meu servo Jó? Pai, eu quero que o Senhor tenha essa mesma alegria olhando para mim, olhando para cada um dos meus irmãos aqui. Que o Senhor tenha esse mesmo prazer, essa mesma satisfação de dizer, olha meu servo, olha minha serva, olha como ele é íntegro, como ele é reto, olha como ele teme a mim e tem respeito, consideração, olha como ele se desvia, como ele se esforça para se desviar do mal. Olha meu servo. Pai, eu quero que o Senhor olhe para mim e diga isso. Eu quero que o Senhor olhe para cada um dos meus irmãos aqui e diga isso, Senhor. Eu quero que nesse ano as coisas mudem. Eu quero que a gente melhore esse ano, Pai. Eu quero que essa vida espiritual seja melhor, porque eu quero estar aqui no dia 31 de dezembro de 2023, com cada um dos meus irmãos, que nenhum se perca pelo caminho, que nenhum se desvie do caminho da Tua casa, mas se desvie do mal. Ajuda meus irmãos, Senhor, eu te peço, para que cada um deles se desvie do mal. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.